Olá, olá, olá. Estou perdendo o jeito aqui. Vou mandar uma mensagem aqui pro povo. Olá, tudo bom? Bem-vinda. Bem-vindos. Estou mandando mensagem pro povo aqui do grupo dos preferidos. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Eu fiquei uma semana aqui todo dia. E agora eu não tô mais? Como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Tô terminando de escrever aqui. Para a nossa aula. Hein, gente? Tá correndo aí, Yasmin, entre uma e outra? Eita, Laia. Entre uma e outra, tá difícil, hein? Mas tá bom, agora pelo menos a gente entra em uma e outra, mas pelo menos é presencial? Você tá online? Tá online, porque o povo tá muito online, né? Não sei, aliás, tá voltando ao presencial. Então, que bom que a gente tá voltando aí, todo mundo tomando a vacina. Todo mundo já tomou a vacina? Até a terceira dose? Tem que tomar, gente. Tem que tomar. Tá certo? Ai, ai. Vamos nós, que hoje esperar mais uns minutinhos aqui o povo entrar. Tudo bem com vocês? Olha quanta gente já tá aqui. Todos muito bem-vindos. Vou falar o nome do povo aqui que chegou aqui. Let's, Enes, Yasmin, Braga, o Everson, seu Valdir, Sábia, Elaine, professor Gilberto, Lucas, Cosmonauta, Daniela, muito bem-vindos, todos muito bem-vindos aqui, gente. Deixa eu colocar o meu negócio aqui no mudo. No mudo, que hoje a gente vai falar sobre o corpo primário vegetal. E hoje é um aulão, hein? Um aulão de anatomia. Anatomia vegetal. Quem que gosta aí de anatomia vegetal? Hoje é um senhor aulão. Vou tentar fazer de um jeito mais fácil, mais visível possível, porque anatomia é é uma das coisas que o povo sempre foge, né? O pessoal foge da anatomia, que é absurdamente. É a primeira vez que vocês estão aqui, tem gente aqui que eu não conheço. É a primeira vez, estão chegando agora. Eu vi que teve gente que entrou lá no grupo do WhatsApp para receber as coisas, os avisos, alguns slides. O de hoje é bastante coisa, de verdade. De verdade. Bastante coisa. Sim, Daniela, sim, a primeira vez. Ah, bem-vinda. Muito bem-vinda. O que vocês são? Vocês são estudantes, professores? Tem o que o IG ajuda, né? Quando põe nome de professor fica mais fácil, mas é estudante? O que vocês são? Para eu poder falar um pouco mais fácil, para todo mundo entender. Tô achando uma foto aqui. Professora, ai, bem-vinda, professora. Estudante do sexto período. Já passou por anatomia? Já passou? Pessoal lá do Instituto Federal que eu conheço Sábia, também estudante, é do Anatomia B3, terceiro semestre. Ah, então já passou. Você tá no sexto período, então já passou, né? Oi, Mahara, tudo bom? Saudade de você.
Eu fiquei aqui 7 de olha do Federal do Pará. Você é aluno da Priscila? Manda um beijo pra Priscila. Certo? Tudo bem? Bem-vinda. Dorcina, bem-vinda. Vamos nós? Então, para quem está chegando aqui hoje, terceiro período de bio da Federal, CG, eu não conheço. Campos do Goitacazes, será que é? O que é Campos dos Goitacazes? Que é Rio de Janeiro? Eu tô muito ruim de geografia. Xandil, será que eu acertei? É o seguinte, então, pessoal. Para quem tá chegando aqui, ou quem tá aqui faz tempo já, comigo, essa nossa 7ª aula já, hein? 7ª aula. Eu sou Andréia Pedroso. Isso, manda corações, que daí espalha para todo mundo entender hoje a formação do corpo primário vegetal, que eu vou falar hoje vários palavrões aqui, e eu quero que todo mundo saia feliz da vida aprendendo isso. Campina Grande, olha só, na Paraíba, errei, poxa vida, mas tá certo. Então, eu sou bióloga, sou professora, tanto meu mestrado e doutorado foi em anatomia vegetal, com um pouquinho de ecologia aplicada, então acho que estou um pouco tranquila hoje para falar esse assunto, apesar de ser um assunto cabeludo, né, gente? É um assunto cabeludo. Então, quando a gente fala assim, de uma aula dessa, eu sempre tento colocar a prática, né? Pensar numa prática para poder ensinar. Se você viu meus posts, faz uns dias já, deixa eu ver que dia foi finalzinho de março, então coisa de 15 dias atrás, eu coloquei umas células meristemáticas de cebola, não sei se vocês lembram disso, né? Então, vou mostrar para vocês, para ter uma ideia do que são as células meristemáticas, o que são meristemas, né? A palavra meristema, se você for ver, ela significa divisível. É uma coisa que é divisível. E aí, por ela ser divisível, ela tem essa capacidade de divisão celular, como é no corpo vegetativo, a gente está falando de divisão mitótica. Então, estou fazendo divisão celular porque o corpo vegetal precisa crescer. Então, estou fazendo essa divisão. Como eu caracterizo, bem-vinda, Érica, como é que eu caracterizo uma célula meristemática? Semana retrasada, passada a gente falou de nomenclatura, mas a retrasada a gente falou de célula vegetal. Como é que a gente mostra, vê, identifica uma célula meristemática? Né? Deixa eu mostrar que aí fica mais fácil. Como é que é uma célula vegetal ou uma célula meristemática? Olha lá. Quem nunca viu isso aqui, ó, uma célula meristemática. Ela tem, ó, parede celular fina, bem fininha, super fina. Não é verdade? Ela tem, que mais, pessoal? Vocês olham aqui, que mais você encontra aqui, ó? O núcleo condensado com os nucléolos, ó, consigo enxergar a mesma coisa aqui, núcleo condensados com nucléolos. Tenho vacúolo? Quase não tenho vacúolo aqui, né? Tem o citoplasma denso? Tem o citoplasma denso. Então, essa é a característica de célula meristemática. Agora, essas células meristemáticas, aonde que elas estão? Onde que elas estão? Se eu pensar no corpo do vegetal, onde que elas estão? Como é que eu encaixo elas aí? Vocês sabem disso? Onde que eu posso ter ao longo? Quando que o corpo vegetal cresce, né? Para vocês verem.
Se você... Raiz e ápice, olha só. Se você for ver, a raiz, na região do ápice da raiz, né, que é na pontinha, você tem as células, essas células meristemáticas. Mas no caule, também no ápice do caule, você também tem as células meristemáticas. Então, eu tenho ela num eixo, né? Tenho ela num eixo axial da planta. Então, imagina isso aqui, o eixo axial da planta. Sim, no tronco também tem, ó. Eu vejo o eixo axial da planta, que é ao longo da planta. Então, eu tenho aqui, se você for pensar numa planta bem pequenininha, tá? Numa plântula. Eu tenho aqui em cima, que é no caule, e aqui embaixo na raiz. Elas estão aí localizadas, tá? Elas estão localizadas aqui. Quando a gente vai estudar a origem do embrião, vocês lembram? A embriogênese? De onde que veio o embrião, gente? Falei lá no começo das nossas aulas. Lembram do embrião? O embrião eu posso falar que ele é o esporófito jovem. E ele vem de quem? Se a gente está pensando em angiosperma, tá? Estamos pensando em angiospermas, que são plantas que têm raiz, caule, folha, flor, fruto e sementes. A novidade evolutiva de angiospermas são as flores, né? Flores e os frutos. Semente eu também já tenho semente nas gímeno, tá? Mas aqui eu vou falar do desenvolvimento e dessa parte meristemática, agora tudo de angiosperma. Então, ele vem de onde? Da fecundação. Um núcleo espermático que encontra a osfera, então, o gameta masculino com o gameto feminino, se unem um N e outro N, e aí acaba formando o embrião, que é esse que a gente vai estudar. Se eu pensar assim, nesse trechinho aqui, gente, ó, nesse trecho, pensa nesse trecho aqui, ó, que eu tenho aqui, esse padrão, tá? Esse padrão de corpo, né? Eu tenho aqui, ó, o apical basal, ó, apical basal. Então, eu tenho meristemas aqui e aqui. E tenho um outro padrão que chamam de padrão radial. O que esse padrão radial é? Eu tenho ao longo, que é axial, e aqui, ó, é quando eu pego isso e corto. Imagina, pega que nem uma banana e corta ela em rodela. Acabo vendo isso aqui. O que é esse padrão radial? Vocês já viram isso? A gente tem os 3 sistemas de tecidos que estão aqui dentro e que estão sendo concêntricos. O que seria isso? Eles têm o mesmo centro que o outro. Então, eu tenho tanto aqui esse padrão, quando a gente pensa em caule, e tanto aqui na raiz, como tem esse padrão de sistemas. Olha lá. Sistema dérmico, de epiderme, o fundamental que está preenchendo e o que está levando as seivas, que é o vascular, tanto levando água e sais e a seiva do floema. Então, esse é o outro padrão. Então, a gente tem 2 tipos de padrão quando estuda a embriogênese. Tá certo? Tudo bem até agora? Deu para entender isso? Quando a gente estuda a embriogênese? Nessa imagem aqui, ó, o que a gente pode tirar mais? Eu tenho a parte da raiz, onde já começam a aparecer a zona dos pelos. Tenho esse eixo aqui caulinar, do sistema caulinar, quando aparecem os cotilédones, que são aquelas folhas que vão armazenar os assimilados. O que está abaixo dessa folha, dessas 2 folhas, a gente chama de hipocótilo, tá?
hipocótilo. Então, eu tô vendo isso aqui nesse eixo, o que que tem, tá bom? Aí, tenho lá o meu pequeno embrião, apareceu o meu embrião. Aí, esse embrião, ele vai se dividir, vai ter a primeira divisão celular. E aí que começa o problema da nomenclatura quando a gente fala de embriogênese. Então, eu tenho lá o meu embrião com uma única célula. Essa célula vai começar a se dividir. Como que ela se divide, gente? Vamos olhar aqui. Olha só, passo a passo no desenho que fica mais fácil. Passo a passo no desenho, olha lá. Eu tenho aqui, essa é a primeira divisão. Quando eu vejo essa primeira divisão celular, a primeira mitose, o que vocês observam aqui? Essas imagens, antes que alguém me pergunte, eu peguei todas do livro do Raven, tá? Eu vou colar elas amanhã, vou colar elas e amanhã eu mando para vocês no link do grupo lá do WhatsApp dos preferidos. Mas são essas imagens que eu peguei. Quem quiser do Raven já podendo estudar hoje tranquilamente. Então, lá, tem a primeira divisão celular. Aconteceu essa primeira divisão do embrião. O que vocês observam aqui? Olha só. Há uma redução no tamanho das células. Olha só. Se eu ver por esse ângulo, até tem uma redução, mas é uma divisão assimétrica, percebeu? Eu não tenho duas iguais, eu tenho uma divisão diferente da outra, né? Então, eu falo que essa é uma divisão assimétrica e uma divisão transversal, né? Aí, eu começo a estabelecer a polaridade apical basal. Aí ela começa a se dividir. Você percebe que essa parte apical, ó, então eu tenho aqui essa imagem, depois essa aqui. Ela se dividiu. Dividiu isso aqui e divide de novo. Você vê que a divisão aqui também não é uma divisão simétrica, é uma divisão assimétrica entre as células, mas eu já tenho a parte distal e essa outra parte aqui basal. Entenderam? Como é que a gente chama isso à medida que vai indo, ó? Essa parte apical aqui, ó, A, B, C. Percebeu que aqui continua igual, gente? O que tá dividindo é só essa parte apical. Essa parte apical aqui, essa parte superior que vai ser o embrião propriamente dito, tem alguns livros que chamam isso aqui de proembrião, mas é o embrião propriamente dito. Ele é aquele nome que fala, essa região é a região calasal. E a região distal é a região onde tem o suspensor, né? Esse suspensor tá lá próximo da micrópila, lembra da micrópila? Micrópila é a abertura lá onde tá o meu ovário, né? Ovário, tô lá na micrópila. Então, ele vai para poder ancorar, sustentar esse embrião. E aí sim, de novo, mais divisões. Aí começa a ter as divisões para saber o que cada um vai se tornar. Essa aqui, pessoal, é uma célula de uma monocotiledônea. Por isso que eu tô vendo aqui, no final, um único cotilédone, tá? Mas que fica mais fácil para vocês entenderem. Aí, essas divisões. O que formou aqui que vocês estão vendo comigo, ó? A protoderme, que são essas células aqui que estão na superfície. Essas células que estão na superfície, que estavam aqui, ó, que sofreram divisão, essa divisão, ela veio por onde, pessoal? Por onde veio essa divisão? Vem os dois termos, talvez, os termos mais chatinhos e complicados da anatomia. Vou até virar aqui, ó, para mostrar para vocês em desenho. Você tem divisões periclinais e divisões anticlinais. O que é divisão periclinal?
periclinal. Periclinal é a divisão que é paralela à superfície. Ela é paralela à superfície. Então, quando começa a crescer em camadas, uma camada, mais duas camadas, mais três camadas, isso são divisões periclinais. Tá certo? Paralela à superfície. Então, eu tenho aqui a minha superfície, ó, uma superfície. Aí ela começa a crescer. Uma camada, duas, três, quatro, cinco. Isso é divisão periclinal. Ela tá aumentando o número de camadas. Agora, se ela só tá dando volume, ela não tá aumentando o número de camadas, ela só tá dando o número de volumes, ela é perpendicular à superfície, ó. Superfície aqui, se ela é perpendicular, perpendicular é um ângulo de 90. Então, isso é divisão anticlinal. Divisões anticlinais. Quando eu mostrei para vocês a divisão da protoderme, quais divisões são? Paralelas à superfície ou perpendiculares à superfície? São divisões paralelas à superfície, então são divisões periclinais. A formação da protoderme é por divisão periclinal, porque tá formando as camadas, tá vendo? Ó, tô formando camadas. E isso é que dá a minha protoderme. E ao longo, por outros tipos de divisão aí, com divisões variadas, quem que eu vou ter? Eu vou ter, ó, meristema fundamental e o procâmbio, que são os outros dois meristemas primários, tá certo? Esses meristemas primários, quando estão aqui no embrião, formando essa parte dele inteira, tá vendo, ó? Protoderme é o que vai estar ao redor. O procâmbio vai estar bem no centro, porque vai estar irrigando esse embrião, né? Levando nutrientes para esse embrião. E o meristema fundamental, que é o que, pessoal? Que vai estar preenchendo isso. Ele preenche, tá? Mas daí você, ó como ele fica depois, tá vendo? Um único cotilédone. Um único cotilédone. E aqui eu tenho quem, ó? Bem nessa, ó, o cotilédone dobra, tá vendo, ó? Forma essa depressão. O cotilédone dobra, ele dobra. Eu só vejo um cotilédone porque é de uma monocotiledônia, tá bom? De uma única tem um único cotilédone. Ele dobrou. Eu tenho aqui quem, ó? Que vocês contaram para mim no início aqui, ó. Eu vou ter também mais meristema apical aqui do caule e o da raiz. Tá certo? Entenderam? Ou todo mundo foi embora? Entenderam? Todo mundo foi embora? Eu sei que esse assunto é um assunto bem pesadinho, mas precisamos falar sobre ele, porque senão não adianta nada, senão eu não consigo entender de onde veio a minha planta. Alguma dúvida aí? Olha, mais um montão de gente chegou. Entrou o Paolo, acho que o Paolo já deve ter ido. Tudo bom, Paolo? Obrigada pela presença. Jan, Mari, Fer, Gleiciane, Fernando, Camila, Lorne, Patrícia, Kenio, Campelo, Silmara, Jenner, Ricardo, muito bem-vindos. Tá certo? E aí, pessoal, o seguinte, tá? Tudo isso que acontece, todas essas divisões que acontecem, periclinais, anticlinais, que vai formar uma coisa, vai formar outra, tudo isso o pessoal hoje em dia estuda. Vocês lembram conhecem a Arabidopsis? Arabidopsis thaliana? Arabidopsis thaliana é aquela planta padrão que todo mundo trabalha muito com ela e hoje o pessoal prova que tem famílias gênicas que controlam essas divisões. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas existem famílias gênicas, tem artigos, tem um artigo muito bom do professor Gilberto Kerbaui,
falando dessas famílias gênicas nas divisões de formação de pró-embrião, como é que formam os meristemas, é tudo ativação gênica de famílias que alguns genes que são suprimidos, por exemplo, tem um erro na divisão e não funciona, né? Eu posso até deixar esse artigo para vocês também, que eu acho que vale a pena para ler, mas aí já é uma coisa bem mais avançada para quem já está numa mistura e consegue entender bem a anatomia. Eu imagino aqui que a grande maioria é tudo iniciante, então é mais para o conhecimento, tá bom? Na Arabidopsis poliana, italiana, cerca de 750 genes que controlam isso, essas divisões. E por muitos e muitos testes, experimentos, eles conseguiram mostrar essas divisões, que são sim coordenadas por famílias gênicas. Tá? Tem até um artigo muito bonito, colorido, que dá para entender direitinho como são as divisões, tá bom? E aí, o que eu quero falar para vocês? Eu tenho, então, as células iniciais, né? Vamos pensar em célula meristemática. As células iniciais, porque estão formando camadas. Lembra que eu falei? Estão formando camadas? Se estão formando camadas por divisões periclinais. Então, eu tenho células iniciais que se dividem em duas células irmãs. Essas células irmãs são as células derivadas. Então, são esses nomes que vocês encontram, que também têm a capacidade de divisão mitótica. E começa a ter a divisão para formar o corpo vegetal, tá bom? A planta em si, ela tem toda um crescimento indeterminado. Vou fazer uma pergunta agora, uma pergunta de vestibular. Caiu já há muito tempo no vestibular da FUVEST, quando eu prestei. Então faz muito tempo, muito tempo. Não sei se cai hoje em dia, mas eu acho que é uma pergunta bem atual e cabe muito na aula de hoje. Quando vocês têm lá, você está apaixonado. Ah, estou apaixonado, vou lá com o meu amor no parque, né? E aí tem uma árvore. Aí eu vou lá na árvore e faço um coraçãozinho na árvore e escrevo o meu nome e o nome do chuchu lá. Aí escrevo aquele nome bonito, faço as flechinhas, toda apaixonada. Aí o namoro engata, vocês estão namorando, passa um mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. 3 anos depois vocês voltam lá no parque. Aí vocês vão lá na árvore procurar onde que vai estar o coração. Vai estar na mesma altura de 2 anos passado? Ele cresceu, mas cresceu o quanto que ele cresceu? O que vocês acham? Esse casal apaixonado aí vai encontrar esse coração fofo depois de 2 anos onde? Na mesma altura, na altura mais acima? O que vocês acham? Conta aí pra mim. Deixa pensar 1 minuto. Quem dá mais aí? Vamos, gente. Essa é uma pergunta de vestibular. Ninguém dá um palpite? Vocês estão escrevendo? Vocês estão aí? Oi, Flor, oi, Danilo, oi, Alan, bem-vindos. Deixei o povo pensar aqui um pouco. Estão escrevendo? Estão escrevendo aí, gente? É quinta-feira, amanhã é feriado. Vamos lá, vamos estar na mesma altura? Quem concorda com a Fer? Estão na mesma altura? Vai sumir um pouco, mas ele tá mais para cima, na mesma altura. Oi, Danilo, bem-vindo, sempre aqui.
Ó, pensa em tudo que eu já falei hoje, gente. Pensa em tudo que eu falei. Falei dos meristemas, tá? Quando ainda é uma plântula, que tem lá na raiz e tem lá no caule. Aquilo que tá crescendo, ó, cresce, 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 cresce. Então, o que tá aqui, ele não vai mudar o tamanho. Então, vai sumir um pouco pelo tempo, alguém vai lá e arranca a casca, ou não, mas você vai lá e escreve com o canivete, né? Que maldade. Mas não, vai ficar na mesma altura. Isso mesmo, Mahara. Fica aí, fica na mesma altura, porque o que está crescendo está no ápice. Tanto da parte do caule, quanto da parte da raiz. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que o sistema caulinar, que quando a gente pensa, não, Danilo, não acompanha o crescimento não, ó. A apical tá aqui na ponta. Se eu escrevo aqui, ele, ó, continua crescendo e ele continua igual, tá? Ele continua igual, continua na mesma altura. Tem uma maior complexidade nos meristemas que estão no sistema caulinar, porque no sistema caulinar, vocês lembram, tá crescendo, né? Tá indo avante para cima, mas eu também tenho nas axilas outros meristemas e também meristemas que vão formar flor. Sabia que vão formar flor, né? Ele forma flor. E aí tem uma outra complexidade, organização, o que vai sair? Não vão sair primórdios foliares, mas vão sair os primórdios das flores, onde vão estar sépalas e pétalas. Né? Então tem toda uma outra organização. E estudar a embriogênese, o desenvolvimento, é uma das coisas mais lindas do mundo. Essa aula de hoje, gente, ela é o grande segredo para quem está em anatomia. Por exemplo, como eu estou vendo aqui que todo mundo já está mais ou menos na área e sabe, então eu vou falar uma coisinha mais distante, ó. Você não sabe, às vezes, se aquilo lá, quando eu corto uma folha, tá? Se ela é uma hipoderme ou se ela é uma epiderme. Ai, mas ele tem 2 camadas, 3 camadas, estão mais ou menos parecidas. Eu não tenho certeza se é ou não. Como eu vou descobrir isso? Se ninguém fez isso antes, você tem que fazer o desenvolvimento. Por quê? Uma delas vem de um determinado meristema e a outra vem de outro meristema. Então, quando você faz isso, olá, Bianca, quando você faz isso, sempre tem que ter a origem embrionária, quando a gente pensa em meristema, né? Então, olha só, a planta vai, ela cresce, toma sua forma, e aí o que acontece com ela? Ela vai diferenciar. Essa diferenciação, gente, como acontece essa diferenciação? Vamos imaginar, ela é uma célula lá, teoricamente, que acabou de se dividir derivada, tô lá formando o meu meristema, tô formando ali e ela vai começar a se dividir, porque a gente sabe que não tem um único tipo de célula vegetal. Vocês já me disseram várias vezes, são vários tipos de célula. Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar extremamente claro para todo mundo quando a gente mostra principalmente uma célula que é uma célula de câmbio vascular, do procâmbio. O que ela vai dar, tá? Que tá lá de sistema vascular, tá? Que vai levar as seivas, vai levar as seivas, tá? Então, eu vou mostrar essa célula para vocês, olha só. Dá uma olhadinha também, ó, para quem chegou agora, eu peguei tudo lá do Raven, tá? Peguei. Então, eu vou mostrar essa célula meristemática, né? Ou do procâmbio ou do câmbio vascular. Olha ela aqui, ó. Tá aqui. Então, ela aqui super bonitona. E aí, o que ela pode se diferenciar, gente? Se ela é uma célula meristemática do procâmbio. O que ela pode se diferenciar? Vamos lá, mostra para mim. Ela pode virar, por exemplo, uma célula companheira,
Ó, uma célula companheira, aqui ó, célula companheira, com o elemento de tubo crivado. Ela pode virar uma célula parenquimática, tá vendo? De uma aqui, ó, ela pode vir para esse caminho, ela pode vir para este caminho, virando célula parenquimática. Ela pode também virar uma célula de fibra, que está lá na parte que vai constituir o xilema, ou ela também pode virar uma célula de elemento de vaso. Olha só, aumenta a espessura da parede, lembra que a gente falou de parede celular secundária? Aumenta a espessura da parede, onde nesses campos aqui de pontuação não tem a deposição da lignina, ocorre a morte, né, do conteúdo e aí ela torna uma célula de elemento de vaso. Mas isso aqui, ela só se torna disso aqui, ó. Ela não vai criar, hoje vou virar célula de floema. Ah, não, vou virar célula de xilema. Isso tudo se deve por controle de expressão gênica, tá? O mecanismo de expressão gênica eu não vou explicar para vocês, mas por expressão gênica ela pode se tornar qualquer uma delas, ela pode se diferenciar. Tá vendo? Eu tenho então uma célula meristemática de procâmbio que, quando expressa o gene, ela pode se diferenciar e se formar de uma outra. Olha só, olha o aspecto que ela é, como ela se diferencia e como ela fica. Certo? Sim, Mahara, isso mesmo. Como uma célula tronco. Você sabe que essa semana eu estava conversando com uma amigona minha, a professora Luciana Alvarez, e a gente, hoje mesmo, lá no IFE, ela está dando uma aula de células tronco, mas que é de desenvolvimento de ser humano, tá? De animal. E não dessa aqui. E a gente estava falando, dificilmente eu vejo nos livros, tanto no livro do Raven quanto do Evert, eu nunca vi o termo célula-tronco ainda. É sempre célula meristemática, eles não utilizam isso aí, né? Ah, e agora você entendeu, Danilo? Que bom que você entendeu, né? Essa diferenciação, tá? Oi, Mari. Ah, bem-vinda. Bom, quando os amigos aparecem. Ai, meu Deus, quanto a gente trabalhou junto em Cubatão. Misericórdia, né? Tá certo? Então deu para entender isso aí tudo de meristemas apicais, né? Como é que a gente... Pera que eu até engasguei. Oh, que saudade de você. Volta pra aula, André. Quando a gente fala dos tipos de meristemas, mas tem uma lacuna na tradução desses livros. Eu não sei, o Danilo, manda para mim de onde você tira um print e manda para mim. Pode mandar no WhatsApp. Eu acho que você tá lá no grupo, né? Pode mandar lá, põe que eu quero ver. Que eu acho que vale a pena saber. Porque tem diversos autores, gente. Diversos. A gente utiliza, que nem eu aprendi anatomia vegetal no livro da Catarina Esaú. Triste, hein? Difícil pra caramba. Quem tá começando, primeiro ano não, mas disciplina de anatomia vegetal, entrar e pegar um livro da Esaú é bem difícil, tá? Não tá? Ah, então manda pra mim aqui, ou manda por DM, tá? Que eu quero dar uma olhadinha. É bem difícil, tá? Essa nomenclatura toda. Tanto que essa agora que eu vou falar para vocês, a aula, deixa eu ver quanto que já tá de aula aqui, olha, 40 minutos já. Eu queria fazer uma aula simples hoje. Ai, meu Deus, olha lá, estudou na Pesato, a Pesato da Glória, é o que eu passo para os meus alunos, eu passo a Pesato da Glória, que também é bem bom, mas como todo mundo usa bastante o Raven, eu utilizo o Raven também. Esaú, é bem difícil, Esaú. Do professor Evaristo da UFLA, de Lavras, né? Eu não conheço.
Esse aí eu não conheço, preciso conhecer esse aí também. Que é bastante, é bem diverso. Mas o que eu ia falar dessa variedade que tem, nenhum deles está errado, tá? Nenhum deles está errado. O que a gente precisa sempre, quando vai escrever, vai fazer um trabalho, colocar alguma coisa, você tem que colocar de acordo com tal, ele dá essa nomenclatura, tá? Porque isso que eu vou falar agora, principalmente de meristema. O FAM também, verdade. O FAM é pro povo da pós-graduação. FAM tem do Mauset, o Mauset. No curso. Opa! No curso do Botânica para Iniciantes, eu mostrei o link do livro do Mauset, né? O livro do Mauset, que daí tem tudo lá também, que tem todo esse glossário. Oi, Rayane, oi, Fezão, bem-vindas. Chegou gente antes? Violeta, bem-vindas. O do Mauset é lindo. Tem lá na aula 6 que eu mostrei o site. Depois eu faço um Reels colocando. Então, assim, você coloca de quem é o negócio. Então, não tá errado, porque o que a gente tá falando agora, tem muita gente, por exemplo, que fala de meristema primário e meristema secundário. Mas outros que falam meristemas apicais e meristemas laterais. Nenhum deles estão errados, gente. Nenhum tá errado, tá? Meristemas, quando a gente pensa em apical, ele é primário, né? Porque tá ali justamente nos ápices da planta, né? Ai, Fernanda, peraí que eu vou... Deixa eu só terminar isso que eu já te respondo. Como é que a gente faz? Porque no Anotoblocos tem, né? Uma dinâmica que mostra... E ele não é nem um cubo, ele é um triângulo. Ele é um triângulo. Ele mostra, se eu não me engano, as imagens que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que tá direitinho aonde que é na raiz e aonde que é no caule, que aí você consegue enxergar melhor. Que você consegue enxergar, né? É um triângulo, né? Eu falei, é um triângulo. Eu não montei esse aí ainda, eu não montei ele ainda, né? Então, os meristemas, eu vou chamar hoje de meristema apical, tá? Meus meristemas primários são apicais, porque eu quero que vocês entendam aonde eles estão localizados. Então, ele está localizado aonde? Ápice, lá na ponta de caule, na ponta de raiz. Ai, maravilha, Danilo. O Anatoblocos é vida, ainda mais que quando você cola ele em alguma estrutura, uma cartolina ou na própria madeira mesmo, quando o professor que criou, que eu esqueci o nome dele, infelizmente, não lembro, que ele fazia mesmo em blocos de madeira, junto que nem com o professor Gregório, você consegue transmitir para um aluno uma coisa real, você consegue mostrar a célula, que a célula tem essa visão tridimensional, né? Então, por isso que eu sempre falo, quando você vai descrever, então, em secção transversal, a célula tem o formato arredondado. Em secção longitudinal, a célula tem formato retangular, né? Isso é um exemplo, mas você tem que dar a orientação, né? Acho que o professor de anatomia vegetal talvez seja um dos mais chatos na hora de descrição do que a gente faz, né? Faz em folha de milho. Olha só, fez uma folha de milho enorme com um buraco no meio, um anatobloco dizia mais da folha. Olha, fica bem legal, hein? Isso aí fica bem legal. Fica bem legal. Então, a gente tem essa aí. O que eu vou mostrar para vocês agora? É o que tem lá no Anatoblocos, imagino eu, né? Mas que não é do Anatobloco em si. A gente tem dois tipos, né? Até o professor Gregório que fala que é o meristema apical, que é o caliptrogênio na raiz, que tá lá, que vai desenvolver, originar a coifa, que vai dar a proteção. Eu mostrei isso lá na cebola para vocês, né? A cebola que tem aquela partezinha até no ápice da raiz,
que ela é até mais amarelada, que é a coifa que está protegendo, porque imagina, ela está cavocando o solo, tem ali aquele tecido de proteção. E depois o meristema subapical, onde aí eu vou ter os 3 meristemas primários, que são quem, gente? Que a gente já viu lá, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Vamos olhar eles, que daí acho que fica bem mais fácil toda essa nomenclaturona toda. Olha aqui. Opa, vira, André. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui no menor aumento e aqui no maior aumento. Então, o que eu consigo enxergar? Olha lá. Eu tenho aqui a coifa, tá vendo, ó? Lá no ápice tenho a coifa. Tenho o promeristema, que é uma zona aí de centro quiescente, onde tem uma intensa divisão mitótica, né? Que é o meristema apical, que é o mesmo que esse aqui, gente. Será que tá aqui, ó? Que é o mesmo aqui, ó, dessas células. Estão vendo, ó? O mesmo dessas células, mas que a gente tá vendo aqui nessa outra aqui, que é cebola também, ó. É uma outra coloração. Então, tem isso aqui, essa intensa atividade mitótica que faz, ó, que vai crescendo. E aí eu tenho a formação, ó, do procâmbio, que tá mais pro centro. O meristema fundamental, que tá aqui, que tá preenchendo dos dois lados, tá? E a protoderme, que vai dar a proteção. Tá vendo? É a que vai dar a proteção, tá? Certo? Isso dá para entender direitinho? Eu tenho esse negócio super tranquilo aqui, ó. Tem a divisão mitótica e acaba formando os meristemas primários, tá? Formando os primeiros meristemas primários, que aqui quem vai dar, hein, gente? Que isso aqui eu vou falar não na aula de hoje, mas mais pra frente, ó. Protoderme que vai dar epiderme, meristema fundamental que vão dar parênquima, né? E procâmbio que vai dar o sistema vascular. Então, sistema fundamental, sistema vascular e sistema dérmico. Isso aí, depois a gente vai entrar em detalhes na sequência das aulas de tecidos, tá? Eu pretendo fazer primeiro todas as células e tecidos para depois ir para os órgãos, que daí acho que fica mais fácil enxergar, porque como todos eles são constituídos disso, acho que fica mais fácil, né? Olá, Gamberini, Lucas, Jana, bem-vindos. Gé, bem-vindo também. Então, tenho lá. Então, isso na raiz, tá bom? E em maior aumento, ó, toda a parte aqui de divisão mitótica, tá bom? E agora, pra gente terminar hoje, o que tá faltando? Que eu não falei até agora, o que está faltando? Ó, deixa eu mostrar um esquema para vocês terem uma ideia. O esquema, ó, fica mais fácil de entender, tá? Ó, ele fica bem mais fácil de entender, porque a gente faz o desenho esquemático do que procurar na raiz. Procurar na raiz é um desafio, pessoal, ó. Essa para essa aqui, ó. É um desafio isso aqui. Só quem tem os olhinhos muito bem treinados, tá? Para chegar nesse entendimento. Aqui, quando a gente estiver falando mais de raiz, aí eu explico direitinho para vocês as zonas de transição entre uns e outros, tá certo? E para a gente acabar agora sim, para acabar o sistema caulinar, né? Que eu falei isso, vamos lembrar de um sistema caulinar? Cotilédone, o que é? Vamos ver lá, ó. Cotilédone, o que é? Olha só, tenho, né, a formação deles, olha só, a formação. Vamos achar um cotilédone bem bonitinho aqui, olha só. Tenho aqui a formação dele. O que está abaixo é hipocótilo e o que está acima é epicótilo, que é o propósito do que eu tô falando aqui hoje para vocês de toda essa nomenclatura. Independe aqui e aqui, tá, pessoal? Eu quero mais que vocês se achem nos cotilédones, tá? Para poder achar o que é a parte do eixo hipocótilo radicular, quando eu não consigo enxergar a raiz, e a parte do epicótilo, tá? Então, foi lá, desenvolveu isso. Quando eu olho, até agora eu estava mostrando para vocês aonde? Numa cebola.
Então, numa monocotiledônia. Agora, numa eudicotiledônia, voltando lá no início da nossa aula, olha só. A mesma coisa, tá vendo aqui, ó, a divisão? Olha lá a célula basal e o restante todo o embrião. Lembra que aquele lá, o embrião se dobrou e era um único? Porque era uma única folha cotiledonar. Aqui eu tenho duas folhas cotiledonares. Então, é essa a diferença, tá? Da imagem. Aquela lá eu só tinha uma, ó. Vamos tirar uma folha aqui. Só dobrava uma. Essa aqui eu tenho duas folhas dos cotilédones. Tá certo? Deu para entender isso aí? E tenho as mesmas coisas lá, ó. Os mesmos meristemas primários. Procâmbio mais para o centro, protoderme mais para a parte da superfície e o meristema fundamental preenchendo ele, tá bom? E tudo bem até agora? Tudo bem até agora? Quando eu mostro isso, né? Quando eu mostro isso para vocês, eu tenho. Quando a gente for falar em caule, que tem, lembra, fitômeros, que é uma parte de nó, entrenó e gema, que forma isso que eu vou enxergar aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui ele inteiro. Tô olhando aqui esse meristema apical. Olha o meristema apical aqui, vamos pôr mais perto. O apical aqui. Tenho aqui primórdios foliares que vão vir as folhas, que aqui já estão, né? Tá? E os outros meristemas que constituem, tá bom? A gente deu um zoom lá no meristema aqui, ó, da raiz. Vamos dar um zoom aqui no meristema do caule para vocês verem? Vamos dar uma olhadinha nele? Olha aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, que a gente mostrou a raiz e agora aqui estamos mostrando no caule. O que eu tenho aqui, ó? Olha como fica um pouquinho mais difícil de enxergar quando a gente vê todo mundo cheio de célula, né? Tô vendo todos com muitas células. Então, vamos olhar no desenho esquemático para vocês entenderem um pouquinho melhor, que daí acho que fica um pouco mais fácil de entender do ápice, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, neste aqui, ó. Então, o que eu posso identificar aí nessa parte do caulinar? Eu tenho, lá de 1924, um pesquisador falou, ele denominou isso aqui chamado de sistema túnica-corpo, né? Túnica-corpo, o que seria isso? A camada mais interna, ó, mais interna não, a mais externa, ó, camada mais externa, olha ela aqui, ó. A mais externa é a camada da túnica. E aí ela sofre divisões anticlinais, lembra? Lembra? O que é divisão anticlinal e periclinal? Que eu já expliquei aqui hoje. Que eu espero que todo mundo saia daqui. Ela é perpendicular à superfície, então ela vai aumentar em volume, mas não em número de camadas. Então, eu tenho aqui esse crescimento da túnica. No caso dessa planta em específico, pessoal, do coleus, eu tenho a parte do corpo, que são essas outras duas camadas de células abaixo, que vão se dividir em vários planos. Vocês estão vendo que essa zona central aqui, ó, é a parte mais ativa, mitoticamente de divisão, ela é a mais ativa e que vai formando as células ao longo. E vai formando, ó, e aqui, para quem ainda tem dúvida, olha só, tem direitinho o que é divisão anticlinal e divisão periclinal, tá? Anticlinal
e periclinal eu vou formando em números de camadas. Tá certo? Para a gente fechar isso, vamos fazer aqui, mostrar aquele quadro que tem lá na Pesato da Glória, olha só. O que a gente viu hoje, né? As células do promeristema, que vão originar lá, ó, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. E que sim vão chamar os tecidos primários em epiderme, em tecido fundamental, e aqui vão formar o sistema vascular, ó, floema primário, xilema primário e o periciclo. Periciclo, vocês lembram o que é periciclo? É aquela última camada de células que envolve o sistema vascular, tá certo? Então, isso a gente viu hoje. Independente, é maravilhoso, né, Danilo? Independente disso aqui, ó, você consegue entender o corpo. Ó, a gente não tá falando daqui, ó. Eu não tô falando de crescimento secundário hoje, eu tô só no primário. Primário é aquele lá que tem no eixo axial, que tem formação de raiz e caule, tá? E que vão formar esses tecidos, que vão estar todos ao longo da planta. Tá bom? Tá certo? Ó, consegui terminar um pouquinho antes de dar 1 hora, hein? Tá certinho, gente? Há alguma dúvida? O que eu mais quero que vocês saiam daqui hoje entendendo é que esse sistema de meristemas primários, que são os que vão dar início ao corpo primário vegetal, né? O que vocês me pediram do Anatoblocos, né? Ah, obrigada, Daniela. Do Anatoblocos, utilizem ele. Eu já coloquei até lá no grupo o link que dá para baixar o livro, esse livro maravilhoso. Tem que ser usado, sim. Ele vai ser um triângulo e aí ele vai mostrar essas imagens. E aí o aluno consegue entender. E uma coisa que eu sou extremamente a favor, até hoje, meus alunos da Federal que o digam, eu sou a favor do experimento do feijão, né? Para você colocar um feijão para germinar, né? Vou falar isso até mais do que eu imaginava hoje. Porque aí você consegue enxergar o desenvolvimento, você consegue enxergar os cotilédones, você consegue ver a formação de raiz, tá? Você não conhece, Daniela? Entra no grupo do WhatsApp dos preferidos que tem, tá no link da minha bio. Que daí você provavelmente deve conseguir enxergar lá, porque eu tenho alguns links ali, que aí você consegue pegar esse livro. Esse é extremamente importante, porque você consegue enxergar direitinho quando você faz com o feijão. Você vê o desenvolvimento, você vê a formação, ele cresce rápido. Tanto, eu preciso até resgatar isso, a gente fez um experimento que serviu para as aulas de bioestatística, que eu dividi com o professor da matemática. Então, a gente selecionou 2 tipos de tratamento, né? E 2 tipos de feijão. Então, a gente utilizou os números, viu os diferentes eixos, quem germinou, fez taxa de germinação, colocou com controle, colocou outro com... A gente pôs fungicida. Ele cresce rápido, em 15, 20 dias você tem um experimento muito bacana, que dá para usar para morfologia. Você consegue mostrar para os alunos, de independente de qual idade, você consegue mostrar, e você ainda consegue trabalhar também. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, nesse período que a gente viveu trancado de pandemia, né? Estamos ainda em pandemia, que não acabou. Você consegue mostrar a adaptação, que cada um vai no seu tempo, né? Você consegue até fazer essa interdisciplinaridade. Eu acho que vale muito a pena fazer isso.
E dá para montar um baita de um experimentão, se você está fazendo TCC, sem estar sem ideia de TCC, você tem aí várias variáveis que você consegue montar ao longo, né? E avaliar e discutir. E as diferentes partes da morfologia do desenvolvimento do feijão, tá certo? É isso, pessoal. Semana que vem, quinta-feira é feriado, mas eu vou estar aqui. Vou fazer uma aula muito bacana e eu quero muito, conto muito com a presença de vocês. E muito obrigada quem ficou aqui até agora. Acho que todas as dúvidas foram sanadas. E é um assunto, olha, de uma hora para a gente falar só sobre de bioquímica. Bioquímica também, você põe os diferentes tratamentos, fisiologia, dá para fazer um monte de coisa com esse experimento. Dá para fazer bastante coisa, tá? É só avaliar ele cresce rápido. A única coisa que eu dou de dica é passar um fungicida antes, porque dependendo do experimento, o negócio desanda e funga tudo, estraga tudo. Daí todo mundo começa a chorar, aluno começa a chorar. Mas só passa um fungicida antes, tá bom? Imagina, obrigada a vocês, obrigada Danilo, conto com vocês quinta-feira que vem, um tema bem bacana, mais do mundo da botânica, tá bom? Um abração para vocês, gente.